Boa tarde a todos. Assim, o horário também é bem complicado, né, para poder elaborar, vir a população toda participar. A próxima visita deles a gente tenta agendar na parte mais no final do dia, o pessoal já sabe o serviço, tudo, mas é importante a presença de cada um de vocês para poder dar sugestão de como elaborar o plano municipal de saneamento da melhor forma possível. Porque vou dar um exemplo do nosso plano diretor que é hoje. É um plano diretor que foi elaborado por técnicos, só que não teve a participação popular e ficou hoje na gaveta. É importante ter o plano municipal de saneamento e efetivamente utilizar ele. Está aqui a equipe da CONEM, que foi contratada pela GEVAP, para poder elaborar para a gente vai auxiliar nas formações, fomentar ele com dados e vocês também, se puderem ajudar também. Então tá, tá aqui a Ana, a Thaís, o Rafael e a Lívia. Eu vou deixar por conta dele aqui. Boa tarde a todos, primeiro muito obrigada por estarem aqui. Meu nome é Ana, eu sou engenheira de uma empresa de consultoria lá do Rio de Janeiro e a gente está com esse contrato aqui com o município. Na verdade, o contrato é da GEVAP, da Agência da Bacia do Paraíba do Sul, que foi contemplado no município para fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico? Ele foi instituído pela Lei Federal 11.445, em que todos os municípios precisam ter esse plano até ou iniciado ou finalizado até dezembro de 2013, ou seja, o prazo acabou de vencer e vocês estão exatamente nessa situação que estão elaborando o plano. Na contrapartida, o que acontece? Quem não tem plano não vai poder mais pedir verbas, nem federais, nem estaduais para o saneamento. Então é um passo muito importante para o município que ele tem esse plano. Porque além de planejar, que é uma coisa que falta muito, né? Aqui no Brasil, em geral, o planejamento é muito falho, a gente pensa muito no imediatismo, no que está acontecendo agora, não que isso não seja problemas que têm que ser resolvidos, mas além disso a gente tem que pensar um pouco no futuro, o planejamento tem que ser sempre um pouco antecipado, tem que ser sempre pensando um pouco além do problema atual. E o plano de saneamento, então, ele tem as 4 vertentes. A gente tem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, os esgotos domésticos, a drenagem pluvial urbana e os resíduos sólidos, que são o lixo, a coleta de lixo, a capina, a varrição, toda essa parte e outros lixos especiais de saúde e tal, tudo isso vai ser analisado, tanto na sede do município, na área urbana e nos distritos, como nas áreas rurais. O plano ele é do município completo. Obviamente, as áreas mais urbanizadas, mais adensadas, são onde concentram assim, maior quantidade de necessidade de infraestrutura, de saneamento, maiores problemas, geralmente, nesse sentido. O plano ele vai ter um horizonte de trabalho de 25 anos, a nossa ideia é planejar para 25 anos, como eu falei, a gente está sempre pensando no futuro, na próxima geração, e o tempo de elaboração desse plano vai ser 1 ano. Começou no ano passado, a gente pretende até agosto desse ano que está finalizando ele. Ele é basicamente composto de 4 fases. A primeira fase é a caracterização do município, que foi feita no ano passado aqui no município de São João. Hoje estamos aqui fazendo o diagnóstico, já fizemos um trabalho de casa no escritório, junto com informações da prefeitura, do secretário e dos contatos que a gente fez na primeira vez aqui em novembro. E agora a gente está fazendo então a fase de diagnóstico, para esse diagnóstico poder fomentar as informações para as proposições de prognóstico, que é a solução, as metas, o que o plano vai alcançar nesse curto, médio e longo prazo. Por lei, ele é estruturado dessa forma. Então, a gente tem as metas e os objetivos de 5 anos, de 10 anos e de 25 anos. O plano será revisado de 4 em 4 anos, porque as situações mudam, alguma coisa pode... A cidade muda, a população cresce, expande a área urbana, ou expande uma outra... cria-se um novo distrito, coisas desse gênero. E a ideia aqui hoje, com a participação de vocês, é a gente ter as informações do município, porque ninguém é melhor do que vocês para conhecer os problemas locais. Cada um sabe exatamente como funciona o saneamento do seu bairro, da sua rua, e a gente precisa dessa informação de vocês. A lei obriga que seja participação ampla, então a gente tem um blog também que vai ficar acessível o tempo todo para vocês mandarem informações, mandarem perguntas.
tudo que a gente levanta, todos os nossos produtos vão ficar nesse blog disponíveis também para ter acesso, poder ler. E esse tá naquele folhetinho que está ali com a Lígia. O blog está logo ali embaixo, o endereço. E agora eu vou chamar então o geógrafo Rafael, ele vai fazer a apresentação de como foi a caracterização, que é um documento que já está finalizado, e o diagnóstico que estamos aqui hoje para discutir. Boa tarde a todos. Como já comentado pela Ana, meu nome é Rafael, sou geógrafo da empresa Conem, e o objetivo nosso aqui hoje é primeiramente apresentar parte do produto que deu base para a gente conhecer o município de São João. Então é o item que nós chamamos de caracterização municipal. Nesse item foram descritos uma série de variáveis, tanto físicas, né, em relação à geologia, geomorfologia local, entendimento em relação ao tipo de cobertura do solo, como é que é feita essa distribuição, assim como índices socioeconômicos, né, índices de variáveis de educação, variáveis de referentes a IDH municipal, saúde, entre outros. E isso tudo, na realidade, dá uma base para a gente começar a pensar e começar a estruturar o município, ter um entendimento de como esses serviços são distribuídos, como essa população lida com esses serviços, e a partir disso a gente começar a possibilitar a construção do diagnóstico municipal a partir das infraestruturas existentes, né? Nesses 4 temas que foram já mencionados: água, esgoto, drenagem e resíduos. Então, nesse sentido, a apresentação ela visa justamente mostrar parcialmente o que foi feito da caracterização, todos esses produtos, os mapas que vão ser apresentados. O objetivo não é a gente pegar e detalhar cada um deles aqui, mas é vocês terem a noção que esses mapas vão estar disponíveis, seja por meio digital, né, na internet, seja através da própria prefeitura local. Esses relatórios vão estar em breve na mão de vocês. E a partir disso, a gente começa a construir o diagnóstico. Esse diagnóstico, nós já fizemos um primeiro levantamento de algumas das estruturas existentes. A gente vai dar prosseguimento hoje no levantamento de outras estruturas, mas é importante, como a Ana falou, que vocês, como moradores do município como um todo, seja da área rural, seja dos distritos e do perímetro urbano municipal, comecem a indicar para a gente problemas e até mesmo serviços que funcionam, né? Então, se a sua rua tem ou não tem boca de lobo, por exemplo, se a drenagem funciona, onde são os pontos de alagamento, isso tudo, na realidade, onde há descarte irregular ou se a coleta é realizada de maneira eficiente, toda essa gama de informação, ela propicia, na verdade, uma outra leitura através dos seus olhos, para que a gente comece também a interiorizar esse discurso dentro do relatório de diagnóstico. Então, acabando aqui essa primeira parte da apresentação, a gente vai se reunir com vocês e vocês vão começar a mostrar, né, no município onde existem problemas, para que nós ainda hoje possamos ir a esses locais e fazer a nossa leitura técnica sobre determinado tipo de evento. Tá bom? Então, eu até peço, eu vou fazer a apresentação corrida, qualquer dúvida depois nesses grupos a gente vai tirar, e aí a gente começa uma conversa mais frente a frente, perfeito? Então, inicialmente, pode passar, Thaís? Vou vir para esse lado aqui. Primeiramente, a gente apresenta apenas o cronograma, tá, sobre como está sendo feito lá o trabalho. Então, a gente teve o início do projeto ainda no ano passado, tivemos a etapa de caracterização, estamos atualmente entre a fase do diagnóstico e prognóstico, porque, como eu falei, a partir do momento que a gente tiver essas informações do município, onde existem as estruturas, que estruturas são essas, se vocês têm, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto ou não, se vocês têm uma estação de tratamento ou não, como funciona essa estação de tratamento, a partir dessa identificação, nós vamos propor soluções em curto, médio e longo prazo, dentro desse horizonte de 25 anos, para que vocês tenham soluções alternativas para solucionar determinado tipo de problema. Esse é o objetivo macro, tá, desse trabalho que está sendo realizado. Então, para dar base a esse trabalho, como eu falei, a caracterização ela visa apresentar uma série de produtos. Então, em relação aos transportes, como eu chego ao município, quais são as principais rodovias, né, que tipo de estrutura, elas são pavimentadas, não são pavimentadas, são discussões importantes para a gente ter um entendimento do município. Da mesma maneira, uma leitura, eu sei que vocês vão ter dificuldade grande aí de enxergar o que está sendo apresentado ali, tá? Mas essa apresentação depois vai ser disponibilizada para vocês na internet, vocês vão poder ler melhor os documentos e até entrar em contato com a gente. Mas
Nesse caso aí está sendo apresentado um mapa de densidade para a gente entender justamente, como a Ana falou, quais são os aspectos citaginos onde a gente possui mais concentração e menos concentração de gente. Isso reflete diretamente no serviço, onde eu tenho mais gente, e se eu fizer qualquer estruturação em relação a água, esgoto, lixo ou drenagem, eu vou sempre ter um rebatimento sobre um maior número de pessoas. Então a densidade é um aspecto importante também de uma caracterização municipal. Também nós dividimos o município nos distritos, esses distritos foram divididos oficialmente pelo IBGE e eles também são contemplados na caracterização municipal. Como eu falei também anteriormente, alguns indicadores sobre a evolução populacional são interessantes. Se nós estamos pensando em um plano que vislumbre 25 anos de prolongamento, não me interessa pensar só o município como ele foi, por exemplo, em 1991, em 1996, em 2000, e nem só em 2010. Se estamos pensando num plano de 25 anos, esses dados vão dar margem para a gente pensar, por exemplo, como o município vai estar daqui a 25 anos. A população hoje, ela está crescendo, ela está diminuindo, ela está estagnada. Como é que a gente vai pensar isso aí? Porque isso, de fato, vai refletir diretamente nos serviços que vão ser ofertados para vocês. Fizemos também, dentro da caracterização, todo um levantamento sobre organizações ou eventos associados a turismo, seja na zona rural, seja no zoneamento urbano, que podem, por exemplo, fomentar atratividades do município em relação ao seu entorno, né? Então, se o município recebe muita gente fora, em determinada época do ano, né? A gente até conversando hoje, a gente descobriu que vocês possuem aqui no teatro um circuito nacional do teatro, por exemplo. Isso por si só traz mais gente, o que de fato vai repercutir na oferta de serviço. É mais gente consumindo água, é mais gente usando rede de esgoto, mais gente usando rede de drenagem e por aí vai. Então, esse tipo de entendimento das estruturas existentes no município são interessantes para a gente pensar como se dá no ano, na sua sazonalidade, essa relação. Também dados físicos do município, né? Não só em caracterização social, mas nós fizemos um levantamento altimétrico da região, então a gente vê justamente a representação de como se dá essa morfologia, então como é que é o ambiente geomorfológico, né? Dados geológicos, dados também geomorfológicos, né? Os grandes pacotes. Isso porque isso, mais uma vez, eu vou sempre repetir isso contribui para o entendimento do que é o município de São João de como centro. A gente olha muito para o município e vê muito relacionado ao perímetro urbano, mas toda a aparelhagem, a estruturação que está associada ao saneamento básico demanda o nosso olhar pelo município. Então, eu preciso saber se o meu aterro sanitário está sobre uma geologia específica ou não, se é recomendado aquele tipo de localização do aterro. Toda essa leitura a gente está fazendo e para isso nós levantamos informações municipais. Dados sobre a fauna também, esse é um resultado de um estudo vinculado ao zoneamento ecológico econômico do estado de Minas Gerais, né? O governo fez uma leitura de todos os municípios para fazer uma caracterização básica de quais são as áreas, entre vários temas, né? Entre eles a fauna, como se comporta o município, né? Então a gente percebe, por exemplo, que São João Nepomuceno, na sua porção oeste, na verdade, ele possui uma área com média preocupação, né? Média potencial de desaparecimento de fauna. Então aqui na zona da Mata Mineira nós temos algumas espécies que são bastante características aqui e que por conta desse cenário que a gente vê no município, elas possuem determinado nível de ameaça de desaparecimento. Então o bugio marrom, o gavião pomba, enfim, muriqui da noite também, que já está em extinção, enfim. Esse dado de cobertura e uso, ele também foi desenvolvido, ele foi desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e ele visa justamente caracterizar o município de acordo com o uso e ocupação do solo. Uma questão que está associada não só ao município de São João, mas a todo o entorno e também a zona da Mata Mineira, é o intensa surgimento de pacotes de agricultura e de pastoreio e uma redução significativa dos fragmentos florestais. Esse tipo de leitura também é importante para a gente pensar como se estrutura o sistema hídrico do município.
né? Se a qualidade da água, se a vazão que essa água está chegando, isso está diretamente relacionado à estruturação do nosso uso e cobertura municipal. Então isso também está em relatório descrito e justificado em relação à sua distribuição. Os processos minerários, o que são processos minerários? Eles são, na realidade, glebas, né? São lotes que são destinados a empresas ou a instituições para exploração, seja de pesquisa, seja mineral. Então, na realidade, a gente fez também um levantamento, não sei se vocês conseguem ver direito, mas cada quadradinho desses aí que estão na tela, né, no mapa aqui indicado, ele está vinculado a um tipo de exploração. Então, na realidade, é uma empresa, essa empresa explora algum tipo de mineral, e esse mineral, a gente também tem um levantamento até quando essa exploração vai ser feita. Então isso também dá um entendimento espacial sobre quais são as porções do município que você tem uma maior ou menor utilização de recursos locais. Tá? Isso também, mais uma vez, está em relatório, está totalmente descrito. Evidentemente, toda a leitura hidrográfica também foi feita, né, dando ênfase a Bacia do Paraíba do Sul, no qual nós estamos localizados aqui, e aí vocês não vão conseguir ver, está um pouquinho apagado ali, mas a gente fez o levantamento também de toda a drenagem e todos os cursos d'água existentes no município. Tá? Esse levantamento foi feito inclusive junto ao IGAM, que é o Instituto de Gestão das Águas do Estado de Minas Gerais. Perfeito? Como eu falei também, outros indicadores, né, associados a IDH e renda, assim como o estudo populacional. Esse tipo de levantamento pretende visualizar como é a situação do município hoje. Então, não só esses dados, mas os que estão no próximo slide, por exemplo, em relação à educação e os próximos à saúde e longevidade, eles vão dar um entendimento de o que é o município hoje. Quantos doentes existem na cidade? Quais são as doenças vinculadas àqueles doentes? As doenças são de origem associadas à água, associadas a esgoto diretamente, são outros tipos de doença. Isso, no caso, nos dá uma margem para a gente começar a pensar quais são as relações entre aparelhos existentes dentro da cidade e também aquelas doenças que estão sendo recorrentes ou não na cidade. Então, até em relação à educação, volta rapidinho para mim, a gente também tem o levantamento do IDH da educação, como essa educação tem se estabelecido, e esse ranking aí é municipal. Então, na realidade, a gente percebe um crescimento do IDH da educação desde 1990 até hoje, e evidentemente, mais uma vez eu reforço, a existência de uma série de entidades e aparelhos vinculados à educação, elas podem minimizar problemas negativos vinculados a uma série de estruturas deficientes, por exemplo. Então, se eu tenho órgãos que financiam ou que são financiados para desenvolvimento da educação ambiental, se eu tenho ações localizadas de ONGs, por exemplo, ou ações privadas que, por exemplo, possam propiciar o entendimento de um espaço mais harmônico no município, eu tenho que levantar isso dentro do item educação. Como eu já adiantei, saúde e longevidade também, a gente levantou como está se dando essa curva da melhora do índice de desenvolvimento humano referente à longevidade, ou seja, quanto a gente vive, né, e quais são as enfermidades que estão associadas à nossa vida, e tudo isso já foi descrito na etapa anterior. Por que eu falei tudo isso? Esse discurso todo é justamente que deu para nós a possibilidade de começar a pensar o município de São João do Nepomuceno. Mas isso não basta, evidentemente, não é só uma caracterização. E aí, para isso, a gente começa a discutir um pouquinho o diagnóstico e o saneamento básico, que é onde a gente vai apresentar aqui o que de fato o município tem de estrutura, como é feito e distribuída essa relação das infraestruturas locais no município. Então, como eu falei, a gente vai discutir um pouquinho de resíduos, abastecimento de água, drenagem pluvial e esgotamento sanitário. A gente vai começar, inclusive, pode passar, mostrando esse esqueminha daí, espero que vocês consigam ter um entendimento, mas é que é para a gente ter a ideia de como é um esquema de abastecimento de água em qualquer cidade do Brasil, ou como deveria ser. Começa lá em cima, a gente tem uma captação, água bruta. Essa água bruta é onde a gente faz a coleta da água. Essa água, ela tem que ser, ela passa por uma série de estruturas, né? A casa de química, a mistura rápida, o floculador, o filtro,
uma série de estruturas que muitas das vezes não são nem necessárias, tantas dessas estruturas, mas que possa tratar essa água. Dessa água, essa água tratada, elas são alocadas em reservatórios aqui no canto inferior esquerdo, onde tem água tratada. Esses reservatórios, eles tendem a estocar a água durante o dia, e esse reservatório é que vai distribuir para a casa de vocês cada copo d'água, cada banho tomado daqui. Então a gente tem que ter um entendimento que o funcionamento dessa estrutura é necessário para que vocês tenham abastecimento de água todo dia e a toda hora, né? Evidentemente que isso varia ao longo do dia, quando a gente sempre conversa, né? A curva de consumo, por exemplo, às 6 horas da tarde é muito maior do que a curva de consumo às 3 da tarde, porque é o momento que todos chegam em casa, todos tomam banho. Então isso, na realidade, esse entendimento, ele tem que ser levado em consideração para a gente pensar se o atendimento está suficiente ou não na região que a gente está estudando. Então esse é o sistema que a gente conhece. Os sistemas existentes, vai estar bem pequenininho aí para vocês verem, mas dá para a gente ter um entendimento. Na realidade, aqui no município, nós possuímos 2 captações de água, tá? São representadas por essas barragens aqui embaixo. Dessas captações, nós derivamos essa água para a estação de tratamento, tá? Que possuem uma série de outras estruturas que a gente vai mostrar no próximo slide. E dessa estação de tratamento, nós derivamos a água para outros 6 reservatórios. Então, 6 reservatórios, cada reservatório destina para determinados bairros, e aí eu sei que o meu bairro está ligado a determinado reservatório, eu posso saber se o reservatório está com problema ou não está com problema. E aí a gente pode começar a pensar como está se dando esse sistema de abastecimento de água. Então, no primeiro momento, pode passar, nós, a partir do momento que a gente visita a captação, a segunda estrutura que a gente tem que sempre visualizar, e hoje eu reforço, a gente vai visitar outras estruturas que não estão necessariamente fotografadas aqui, a água captada, ela é jogada para a ETA, tá, para a estação de tratamento. Esses reservatórios aqui da própria ETA recebem o tratamento da água que vocês consomem, e dessa estrutura nós jogamos para o reservatório. Pode passar. Da mesma maneira, a gente tem que pensar também como se dá o esquema típico do esgotamento sanitário, né? Eu sempre falo o seguinte: a água, ela tem que chegar por fim na nossa casa. O esgoto, por sua vez, não. O esgoto começa na nossa casa. Então o esgoto tem uma relação diferente com o espaço. Não, deixa ver. Nós temos a rede coletora, ou teoricamente deveríamos ter a rede coletora, sobre a qual o nosso esgoto deve ser conduzido para tratamento específico. E eu também tenho uma série de equipamentos vinculados ao tratamento de esgoto. E aí eu tenho o lançamento de água efluente tratado nos cursos d'água, para evitar a gente lançar efluentes, né, completamente poluídos, né, completamente sem tratamento em cursos d'água. E o resíduo sólido, nós temos uma série também de possibilidades. Temos a incineração do material, temos a possibilidade de derivar para a agricultura, né, para servir como adubo, e também temos a possibilidade de enviar para os aterros sanitários. Isso aqui é interessante a gente visualizar como é feita em relação ao esgotamento sanitário. São alguns dados vinculados ao município de São João de Nepomuceno. Naquele gráfico ali, tudo que está em azul, por exemplo, está dizendo que, não estou conseguindo enxergar daqui o número, mas se não me engano, são quase 90%. 87% das residências, de acordo com o IBGE, essa informação advinda do IBGE, possuem seus efluentes lançados para a rede coletora de esgoto ou rede pluvial. Isso a gente tem que botar um asterisco aí do lado dessa informação, porque se é esgoto barra pluvial, rede de esgoto barra pluvial, quer dizer que pode não ser rede de esgoto. Então, esse dado, evidentemente, ele pode estar superestimado. E, mais uma vez, eu reforço a necessidade de vocês dizerem: não, na minha rua não tem esgoto, na minha rua acontece aquele cenário que está ali embaixo. A minha casa está lançando diretamente no curso d'água. Esse entendimento é importante justamente para a gente pensar as estruturas que devem ser implementadas ou não, se já existem, em cada localidade. E aqui do lado, também, pela distância, possivelmente vocês não vão conseguir enxergar, mas são duas situações bastante características. E eu reforço também, não é uma questão apenas de São João de Nepomuceno, é uma questão regional, né? Seja aqui em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. Primeiro, o lançamento de efluentes industriais,
nos rios, e isso evidentemente, né, se for lançado próximo a uma captação, vocês vão ter um problema sério se o tratamento não for adequado, então isso tem que ser levantado, assim como o lançamento de esgotos in natura vinculados à casa das pessoas, né? Esse lançamento de esgoto, evidentemente, o rio continua e as pessoas, se eu tiver uma captação, vocês imaginam a situação, eu tenho uma captação aqui no município, depois essa captação começa esse rio a ficar poluído, de repente o outro município, para onde o rio segue, está tendo uma captação já de um rio extremamente poluído. Então, na realidade, essa visão integrada é importante também para a gente pensar o plano municipal. Aqui, no caso, essa situação se repete também em determinados pontos localizados na cidade, e isso precisa, de fato, ser remediado. Para o item de drenagem e manejo de águas pluviais, a gente começa com uma discussão que parece que não tem tanto sentido, que é a distribuição do índice de chuva. Isso, por que a gente pensa essa relação? Porque a partir do momento que eu tenho o conhecimento de quando chove mais, eu tenho um potencial, né, um aumento no potencial de inundação ou de enchentes localizadas. Se eu tenho mais água, eu tenho possibilidade que essa água se acumule. Então, a partir de dados de normais climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, vocês não estão conseguindo enxergar daí, mas cada bolinha verde, as linhas laranjas representam os municípios e as bolinhas verdes representam os pluviômetros oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. Já explico por que a gente usa esses de uma abrangência regional. Porque esses, desde 1961, possuem suas medições diárias, e aí a gente tem como estabelecer um período mínimo de 30 anos para caracterizar a região e assim o município. Então, o que a gente tem por fim é um gráfico com as médias de pluviosidade, e cada barrinha dessa daí, cada cor representa um pluviômetro específico, e cada barrinha está mostrando o quanto chove e o quanto não chove. Então a gente pode ter uma leitura, por exemplo, que os meses de janeiro, fevereiro e março, assim como outubro, novembro e dezembro, são os meses onde chove mais. Se eu tenho uma noção de quando chove mais, eu posso pensar que esses meses possivelmente precisam de manutenções mais diretas na minha rede de drenagem, para justamente evitar pontos de alagamento específicos. A partir do momento que a gente faz a análise de chuvas, posteriormente a gente começa a definir o município em bacias hidrográficas. Isso é interessante para a gente ver como é que a dinâmica dos rios se dá no espaço. Então, se eu tenho essas bacias mapeadas, cada uma delas está confluindo para aqueles recursos hídricos, para toda aquela quantidade de água se estabelecer. A partir do momento que a gente faz isso, nós identificamos a bacia aqui do Distrito Sede, inclusive, e podemos fazer análises muito mais precisas sobre a quantidade de água que chega em determinado ponto dessa bacia, e aí isso repercute diretamente no produto nosso de drenagem. Pode passar. Esse aqui é um esquema típico de rede de drenagem, tá? Que é como deveria ser. Tá? Nós temos a pavimentação, vinculados à pavimentação nós temos bocas de lobo. Essas bocas de lobo têm a responsabilidade de coletar essa água, jogar e direcionar para a tubulação da rede, e essa tubulação da rede derivar para os cursos de água. Né? A gente sempre comenta a necessidade, né, e a importância da pavimentação para a nossa própria qualidade de vida. Só que essa pavimentação ela sempre tem que vir em conjunto com as outras estruturas, sejam ela a drenagem, seja ela rede de esgoto, seja ela rede de água. Isso porque, a partir do momento que nós pavimentamos algo, para depois estabelecer a rede de drenagem, a rede de esgoto e a rede de água, a gente tem que fazer o quê? Quebrar esse pavimento. Então, na realidade, a gente tem um gasto maior do que se colocasse desde o início essa estrutura, tá? E aí, evidentemente, só pavimentando sem colocar as estruturas, nós temos uma menor penetração da água em solo, maior chance de alagamento. Perfeito? Isso aqui, na realidade, são algumas fotos que podem estar relacionadas à drenagem, tá? Vou começar um pouco embaralhada. Aqui à esquerda, embaixo, por exemplo, vocês não estão conseguindo ver? Vê com o mouse, passa devagarzinho ali onde tem a boca de lobo para mim, por favor, só para indicar. Ali existe uma boca de lobo, certo? A boca de lobo, por exemplo, está com uma série de resíduos ali, logo no seu lado, não é isso? O que acontece? Se eu tenho algum evento, alguma chuva, ou por algum acaso, aqueles resíduos tapam essa boca de lobo,
o que vai acontecer aí na minha área? Necessariamente eu vou ter um ponto de alagamento local. Isso é interessante para a gente pensar que, apesar de nós estarmos analisando segmentos, né, do saneamento, todos eles estão interligados. Tá? Da mesma maneira, aqui embaixo, nós temos uma foto aqui do aterro controlado do município. O aterro, normalmente, ele está sendo feito, não é aqui só de São João e Nepomuceno, mas em vários locais, ele é feito nas encostas ou topos de morro. O que acontece? Chove, esse material tende a percolar, né, tende a deslizar, e aí eu tenho a contaminação não só do local do lixão, mas como todo o seu raio de deposição. Acima a gente apresenta e a gente faz um estudo também vinculado à tipologia de edificação e cobertura vegetal da área. Essa cobertura vegetal, quanto mais arborização a gente tiver na área, maior é a chance dessa água infiltrar pela terra e evidentemente diminuir o risco de alagamento. E ali na primeira fotinho, né, lá no canto superior esquerdo, é a indicação de onde, é uma sugestão. Isso não é ainda a nossa sugestão, a gente vai fazer essa etapa ainda, mas é a sugestão de um local ideal para o próximo CTR municipal. Vocês já percebem que é uma área bem mais planificada, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito se já ela é ideal ou não, só que ela já parece um ambiente bem menos problemático em relação à existência de encostas. Pode passar. Por fim, nós temos aqui um esquema típico de coleta de tratamento de resíduos, também começando na casa de cada um de nós, na qual os resíduos eles podem ser recicláveis. Então eu destino esse resíduo para uma usina de triagem ou centro de triagem. Esse centro trata, separa os materiais e destaca parte desses materiais para reciclagem. Temos também os materiais orgânicos, que podem ser derivados para compostagem, sendo utilizados principalmente em agricultura, né, para plantações e jardins. E os inservíveis, né, que realmente não servem, não tem nenhuma outra utilização, eles são normalmente destinados para aterros sanitários. Esse tipo de entendimento é importante quando a gente começa a ter ideia de o que é o nosso lixo hoje. Para vocês terem ideia, vai estar aparecendo aí um pouquinho mais adiante, 70% aproximadamente do nosso lixo ele é orgânico, né? E esse lixo é exatamente o que nos traz problemas de saúde. Se eu tenho problemas de saúde relacionados a lixo orgânico, que são 70%, se eu resolvo esse problema do lixo orgânico, eu resolvo um problema sanitário sério e resolvo um problema de 70% do lixo, né? A gente costuma sempre apontar isso. Lixos, por exemplo, resíduos associados ao que a gente chama de inerte, né? Que são entulhos de construção. Esse tipo de lixo não nos causa problema sanitário, né? de saúde, mas devem ter o seu tratamento especificado, só que eles não estão dentro de 70%. Aqui é um diagrama que apresenta como é que o lixo, desde o resíduo, desde a compra de qualquer material até a sua utilização e ao seu destino final, ele pode ser trabalhado. Então, como eu falei, ele pode ser, de fato, destacado direto para um aterro, uma solução final, assim como ele pode ser destacado para um local de tratamento, para que ele possa sofrer seu tratamento mais adequado, evidentemente. Tá? Esse quadro ele é importante apresentar por uma questão bastante simples. Muitas das vezes a gente tem a dimensão de que lixão, aterro controlado, aterro sanitário é a mesma estrutura, e não é, tá? A gente tem que ter essa dimensão porque a partir de agosto desse ano, de 2014, não podem existir mais no território nacional lixão e aterro controlado. Por que isso? O lixão, que muitas vezes a gente usa como sinônimo, cada um deles, o lixão nada mais é do que o local de deposição de lixo. Então eu chego em determinada área, deposito meus resíduos ali, eles ficam a céu aberto, e estando a céu aberto, eu posso na realidade começar a atrair vetores de doença. Ratos, pássaros, insetos, e isso vai causar um problema sério sanitário para mim. O aterro controlado ele possui uma situação um pouco melhor. Ele já possui uma preparação e uma tentativa de acobertamento desse material. Esse acobertamento, ele evidentemente, ele impede essa aproximação desses possíveis vetores, só que ele continua com um problema sério, que é a infiltração do
material do chorume em subsuperfície, contaminando o aquífero. Não, tudo bem, mas a captação lá, a nossa captação está longe de problemas vinculados a aquíferos. Não tem problema, a lixão, desculpa, ou aterro controlado, não tem problema. Mas se eu, por acaso, abrir um poço do lado de um lixão ou próximo de um aquífero contaminado, meu aquífero e meu poço vai estar buscando, na verdade, vai estar se utilizando de águas contaminadas. Então isso também é importante ter entendimento. Por fim, como eu falei da importância do aterro sanitário, ela é mais completa e ela é mais complexa a partir do momento que ela surge com uma manta de preparação subterrânea que ela impede que os efluentes, né, do chorume percolem a terra e atinjam o lençol freático. Ou seja, eu tenho um tratamento não só do acobertamento, né, e também da queima do gás metano, da preparação do gás metano, do combate ao gás metano, mas também eu tenho a preocupação da minha subsuperfície. Então isso também é interessante a gente notar. Quando a gente visualiza, por exemplo, isso aqui é na realidade aquele gráfico que a gente já tinha adiantado, dado para vocês, que 67% do nosso lixo ele é orgânico. Então, se eu matar, como eu falei para vocês, se a gente matar esse problema dos 67%, nós já temos uma solução de 70% do lixo, aproximadamente, que é o mais perigoso para a nossa saúde. Da mesma maneira, nós fizemos o levantamento vinculados ao destino do lixo, tá? Então, no município, por exemplo, quais são os destinos atrelados a cada uma das residências? Elas vão para usinas de triagem? Elas vão direto para o aterro controlado? Existe algum tipo de tratamento desse resíduo ou não? Então a gente está produzindo esse material também para justificar as estruturas existentes no município. No próximo slide, inclusive, a gente apresenta a situação atual, tá? Na qual nós temos dois lugares, duas tipologias de descarte que são bastante próximas, tá? Que é um aterro controlado, não sei se vocês conseguem ver aqui na figura, mais no canto esquerdo inferior, um caminhão depositando lixo, e em seguida esse lixo é acobertado, aqui à direita já aqui embaixo, né? Esse lixo é acobertado, apresentando a situação de aterro controlado, não de aterro sanitário. E ali em cima, logo ao lado desse lixão, é o local de descarte dos resíduos hospitalares. Então a gente tem, na realidade, são duas fossas, vocês estão vendo ali pela escala do indivíduo ali do lado, que recebe, na verdade, de maneira isolada do ambiente do entorno, os descartes vinculados ao material hospitalar. E aí, como a gente tinha comentado anteriormente, né, o provável local de implementação do CTR dentro do município. Esse quadro aqui não está dando para ver bastante, assim, mas é só para vocês terem a dimensão. Isso aqui são todas as possibilidades vinculadas ao tratamento de resíduos existentes. É lógico que nenhum município vai ter todas elas, né, dificilmente isso vai acontecer atreladas ao seu território. Mas dependendo do tipo de relacionamento, nós podemos ter uma série desses equipamentos, né? Então, associados a se existe reciclagem no município, quem faz essa reciclagem? Aqui, em branco, a gente tem que sempre levantar que o resíduo ele é responsabilidade do município, tá? Ele é uma responsabilidade municipal, só que parte dessa responsabilidade ela é terceirizada, tá? Ela possui uma série de empresas ou empresa contratada para auxiliar a prefeitura nesse tratamento. E aí o que está em amarelo, não está dando para ver por causa da luminosidade, mas o que está em amarelo são os itens relativos à terceirização. Tá? Então, na verdade, é a responsabilidade da prefeitura, mas são elementos que estão terceirizados. Isso também já está tudo escrito em relatório. O que está em branco são serviços prestados pela prefeitura de maneira direta. Então, esse tipo de entendimento, eu sei que está difícil de ver, e vocês vão ter esse material dentro do nosso blog, acho que já foi distribuído para vocês a cartilha com os endereços, mas também a gente vai deixar essa apresentação para ser divulgada posteriormente pela prefeitura, para que vocês tenham acesso a isso e possam discutir conosco também o que vocês vivenciam, podendo melhorar essa nossa conversa que a gente vai ter agora.
Então, na realidade, esse entendimento dessa complexidade é importante para a gente pensar o que a gente vai discutir agora. É importante que a gente tenha entendimento de quanto mais eu contribuir, mais a gente vai criar mecanismo de solução dentro do nosso prognóstico. Perfeito? Não sei se a Ana quer falar para encerrar aqui, mas só para já adiantar uma outra questão, a gente vai daqui a pouquinho dividir o público em 2 grupos, e aí a gente vai começar a fazer essa conversa baseada em alguns mapas impressos. Perfeito? Perfeito? O senhor quer dar uma palavrinha? Tá tudo tranquilo? Então, eu vou passar a palavra aqui à Ana novamente. Então, depois dessa apresentação, a ideia agora é a gente captar as informações de vocês, a gente conversar um pouco. Eu ia pedir para a gente criar 2 grupos. Eu acho que um podia ficar aqui na primeira fileira, que fica mais confortável da gente conversar, e o outro ali naquele intervalo, que aí a gente consegue quase fazer uma roda e conversar olhando um para o outro. Se puderem se dividir nesses 2 grupos, e aí a gente vai distribuir o material da atividade da oficina, tá bom? Obrigada.